que te motivou a escrever esse livro? Ou seja, o que o Gurgel significa para a história dos empreendedores brasileiros? Bom, o que me motivou a escrever o livro era uma história que precisava ser contada. Muitos brasileiros desconheciam a história do Gurgel e não havia literatura a respeito. No mundo inteiro, todos os países desenvolvidos têm uma indústria automobilística 100% nacional. Eu mesmo morei um tempo na Itália e lá me chamava muita atenção a paixão que os italianos têm pela máquina, né, que eles chamam de la máquina, os automóveis. Máquina. E eu disse, poxa, o Brasil optou por ter rodovias ao invés de ferrovias, por que nós não temos uma indústria 100% nacional? Imbuído dessa questão, eu resolvi iniciar uma pesquisa e aí descobri um brasileiro genial, uma espécie de Barão de Mauá, uma espécie de Dom Quixote, muito à frente do seu tempo, e que a história merecia ser contada. A partir daí eu comecei a pesquisa, escrevi o livro e está aí esse livro que a gente está lançando pela Editora Alaúde. Deve ter sido uma pesquisa gigante. Como é que foi essa pesquisa? Essa pesquisa ela durou mais ou menos 3 anos, ela contou com entrevistas com ex-funcionários da fábrica, com personalidades políticas. O que mais surpreendeu nessa pesquisa? O que mais me surpreendeu era, por incrível que pareça, a teimosia do Gurgel, que ele era extremamente teimoso, e a motivação dele em fazer um carro 100% nacional. Essa ideia de custe o que custar, ir lá e produzir um carro, lutando aí contra grandes montadoras, contra interesses enormes, né? Contra um país que, como diria Nelson Rodrigues, tem complexo de vira-lata, por isso mesmo não apoia tanto, né, as suas indústrias. Isso é algo genial e louvável, né? E isso foi o que mais me chamou a atenção na pesquisa. Uma coisa, Lelis, eu sei que você na pesquisa acabou descobrindo quem foi o homem, o empresário, o visionário, sei lá, o batalhador João Augusto Conrado Amaral Gurgel. Como surgiu a paixão dele pelos automóveis, você sabe? Sei, começou desde pequeno. No livro mesmo, eu tenho uma imagem, que é o primeiro desenho dele, eu consegui no seu livrinho, chama Caminho do Bebê, Nosso Bebê. E o primeiro desenho dele foi um carro, por incrível que pareça. Então começou desde muito cedo. Quando criança ele pegava os triciclos, transformava em motocicleta e pegava a rodinha que sobrava para fazer seu próprio carro. E aí isso se concretizou de maneira mais efetiva quando ele se formou na Politécnica da USP, em 49, e o projeto de conclusão de curso era um guindaste. E ele foi e fez um carro por conta própria, o Tião. Na universidade, alunos e professores deram uma imensa gargalhada e disseram para ele, Gurgel, aprende uma coisa, no Brasil o carro se compra, não se constrói. Volta para casa, faz o guindaste, porque senão não vai dar para aprová-lo. Naquela época não tinha ainda uma indústria automobilística nacional. E acho que a partir daquele momento, aquilo que era só um sonho, se tornou ele se predestinou a fazer, e aí o resultado são esses 40 mil veículos que ainda circulam pelas ruas do país. Pois é, ele produziu 40 mil veículos genuinamente brasileiros. Eu conheço gente que tem na garagem, não sai com o carro, também não vende, tem outro, mas não se desfaz daquele. Quer dizer, ele criou, de certa forma, também uma coisa de paixão, uma coisa meio arraigada. Agora, ele acabou perseguindo e concretizando o sonho de realizar, porque foi uma realidade, uma indústria 100% nacional, 100% brasileira. Agora, como é que foi a criação dessa indústria? Porque deve ter sido outra tragédia. O que ela representou para a indústria nacional? Eu acho que ela é um marco para a indústria automobilística nacional, ao passo como a Embraer é um marco para a aviação nacional. Quer dizer, é inegável que um sujeito que produz 40 mil veículos, exporta para vários países, tem sim uma importância histórica, né? E a partir daí, eu acho que essa ideia de fazer o livro e de contar essa história vem exatamente daí. Como começou a fábrica? A fábrica começou com uma fábrica fundo de quintal aqui no bairro da Saúde, em São Paulo, produzindo 4 veículos por mês, né? 4 veículos Ipanema. Ele descobriu que o Jeep, que ele podia adaptar para um Jeep, porque o Jeep era muito duro, tinha muito problema ergométrico. Aqui para as fazendas brasileiras, ele começou a fazer aqueles chips Chavante, X12. O Exército Brasileiro entrou na onda também. Foi. Isso ajudou muito a avalizar o veículo, e até que chegou no carro popular, que é o BR-800, que ele lançou em 87, bem antes das montadoras lançarem o carro 1000, e nisso ele foi um pioneiro e está aí, né? Hoje é esse sucesso de venda. Ele tinha quando eu conversei com ele uma vez, ele me disse que tinha uma certa resistência
essa coisa que hoje é um must, o etanol. Ele gostava de petróleo mesmo, de gasolina, né? Me lembro disso. Na verdade, assim, a resistência que ele tinha tinha um fundamento no contexto histórico. O que ele viu? Ele viu que as terras do interior de São Paulo, que são super produtivas, terras boas, ele viu lavouras e lavouras de café, de laranja. Sendo destruídas para a monocultura da cana-de-açúcar. Exatamente. E naquela época, os usineiros, com todo respeito aos usineiros e a produção de açúcar e de etanol e de álcool, quando a balança comercial lá fora, o açúcar estava mais vendável, eles paravam de produzir o álcool e mandavam açúcar. E aí faltava álcool na bomba aqui. E vice-versa. Isso era algo que acontecia. E ele defendia a tese que a energia que o álcool gerava naquela época, década de 80, tá, não compensava a energia que ela proporcionava. Ou seja, demandava caminhão com óleo diesel, aviões que não eram movidos a álcool, nada movido a álcool, para gerar uma energia que não compensava. O cálculo não fechava, na concepção do Gurgel, que Sim. foi super contestado, e hoje, realmente, eu concordo que ele não tinha razão. Ou tinha razão naquele período, hoje talvez ele reveria essa posição. Lelis, a gente tem sempre que ter esse tipo de visão de que existe uma equação do homem com a época em que ele vive. O que era absolutamente correto há tempos atrás pode não ser hoje e vice-versa. Exatamente. A gente de repente, tirar o chapéu, porque foi um cara, você compara inclusive com o Tucker. Eu acho que esse sofreu também. Agora, o Tucker fez 26 automóveis, uma coisa Exatamente. assim. Né? O próprio Gurgel não gostava de ser comparado com o Tucker justamente por isso, porque ele dizia, poxa, ele fez 26 carros, eu fiz 40 mil. Né? A empresa dele era Eu acho que é outra coisa. Realmente era um sonho. A Gurgel Motores é uma realidade. Eu particularmente tenho um BR-800 também, olha, que eu comprei depois de... E que não vai vender. E não vou vender, claro. É engraçado isso. Esse carro, e o carro está lá, ele funciona, vai... É um carro super econômico, faz 18 km com 1 litro de combustível. Essas coisas, quer dizer, por exemplo, o próprio Tucker, se compara o Gurgel ao Tucker, ele fez um automóvel absolutamente revolucionário em todos os níveis. Eu sou maníaco por automóvel, sou louco por automóvel, colecionei automóvel antigo. Se eu sonhar em termos de década de 50, eu mergulho, eu sei tudo. Sou alucinado por isso. E, claro, pela década de 40, que foi anterior. Esse cara fez um carro tão excepcional que não haveria, ele não ia concorrer, ele ia ganhar todas. Bater de frente com o GM, com o Ford, com o Chrysler, ele tinha que perder essa briga. Quer dizer, eu imaginei, não sei se você tem essa visão, que o Gurgel também ia sofrer na mão do pessoal, porque as fábricas estão aqui, mas são todas estrangeiras. Com ele aconteceu exatamente isso, porque o Gurgel era muito revolucionário, né? Só lembrando o histórico dele. Na década de 70 ele fez um carro elétrico, hoje está todo mundo falando de carro elétrico. Em 84 ele lançou um Jeep chamado Carajás, que era uma plataforma de Santana, motor 1.8, que é o mesmo conceito do Export, que hoje vende para burro. Em 87 ele lançou o BR-800, numa época que os carros todos tinham cilindradas 1.8, 2.0. E em 92 ele lançou o Moto Machine, que inclusive passou imagens aqui, que é o mesmo conceito do Smart, que é um dos carros mais vendidos no mundo. Eu não estou aqui falando de tecnologia, estou falando de conceito. Como conceito, ele era um engenheiro de ponta, um visionário, um sujeito muito à frente do tempo. E eu quero crer, e acho que você também, né, Rony, que a indústria automobilística de ingênua não tem absolutamente nada e sabe reconhecer os valores e os talentos, né? Então, acho que a partir do momento que ele começou a produzir um motor próprio, isso fez com que as grandes montadoras levantassem a orelha e dissessem, ele fica perigoso. Porque nem o Tucker fez um motor próprio. Exatamente. Ele tinha um Lycoming que era um motor de helicóptero. É verdade. Não tinha, ele não faz. Quando começou a fazer o motor, eu digo, vai dançar. Pois é, foi o que aconteceu, infelizmente. Agora, Lelis, que herança o Gurgel deixa para os brasileiros na sua visão? Eu acho que ele deixa a herança de que vale a pena sonhar, que os sonhos são possíveis de serem realizados, que nós temos sim grandes homens que devem ser reconhecidos. Estou falando do Gurgel, mas tem tantos outros. Tem Antônio Conselheiro, tem Zumbi de Palmares, tem uma porção de gente que o Brasil precisa conhecer e que eu acho que o principal é que sonhar no Brasil é possível sim, realizar também. Eu vou